E se eu lhe dissesse que uma das civilizações mais antigas e poderosas da história, uma terra que forneceu refúgio para o povo de Deus, mas também os escravizou, detém a chave para entender não apenas o passado, mas também o futuro? O Egito, a terra dos faraós, pirâmides e profetas, é muito mais do que apenas um pano de fundo para histórias bíblicas. É uma nação tecida no tecido da profecia, destinada ao julgamento e, em última análise, à redenção. No vídeo de hoje, vamos desvendar o misterioso papel que o Egito desempenha na Bíblia, explorando sua natureza dupla como um lugar de proteção e opressão. Da jornada de Abraão ao Êxodo, da ascensão de José à fuga de Jesus, o Egito tem sido palco de alguns dos momentos mais cruciais da história bíblica. Mas e se a história do Egito estiver longe de terminar? E se o seu papel não se limita apenas ao passado, mas tem significado para o futuro no desenrolar do plano final de Deus? Junte-se a nós enquanto mergulhamos profundamente no destino profético do Egito e descobrimos como esta antiga nação faz parte de uma batalha espiritual muito maior que continua até hoje. A verdade sobre o Egito na Bíblia, egípcios nas profecias bíblicas. A dualidade do Egito na Bíblia é impressionante. É um lugar de refúgio e uma terra de opressão, uma terra onde o povo de Deus buscou abrigo, mas também suportou grande sofrimento. Esse paradoxo é tecido em toda a narrativa bíblica, desde o tempo de Abraão até o Êxodo e até mesmo no início da vida de Jesus. O Egito era uma civilização poderosa e influente, e seu papel complexo na história bíblica parece prenunciar um significado espiritual muito mais profundo no plano divino de Deus. Em tempos de fome, o Egito tornou-se um santuário para o povo de Israel, oferecendo refúgio e sustento, principalmente para Abraão e depois para José, que ganhou destaque na corte do faraó. A história de José por si só revela como o Egito pode atuar como um lugar onde a providência de Deus se desenrola, embora seja também onde seu povo mais tarde enfrentaria a opressão. Os israelitas foram escravizados no Egito por 400 anos, um período marcado por intenso sofrimento até que Deus interveio com o grande êxodo liderado por Moisés. Mesmo após o êxodo, o Egito continua a aparecer como um cenário crítico na profecia bíblica. Tornou-se a terra para onde Maria, José e o menino Jesus fugiram para escapar do massacre de Herodes. O Egito, mais uma vez, serviu como um santuário para os escolhidos de Deus, protegendo o Salvador do mundo durante seu tempo mais vulnerável. No entanto, o Egito também está destinado ao julgamento divino. Os escritos proféticos da Bíblia falam não apenas do passado do Egito, mas também de seu papel nos últimos dias. Em Isaías, o Egito é retratado como uma terra sujeita ao julgamento de Deus e um futuro lugar de redenção. As profecias revelam que o Egito passará por convulsões, mas, eventualmente, também fará parte do reino restaurado de Deus no fim dos tempos. À medida que nos aprofundamos no significado profético do Egito, descobrimos que o país não é apenas um pano de fundo para eventos bíblicos, mas está intrinsecamente ligado ao plano mais amplo de Deus. O duplo papel do Egito como refúgio e lugar de escravidão aponta para a natureza complexa do trato de Deus com as nações. A ascensão, queda e eventual restauração do Egito na profecia bíblica destacam como Deus usa até mesmo os grandes poderes do mundo para realizar sua vontade divina. A história do Egito está longe de terminar. As escrituras proféticas sugerem que o Egito, uma terra que era tanto um refúgio quanto um opressor, desempenhará novamente um papel significativo no culminar dos planos de Deus. A Bíblia mostra o Egito não apenas como uma nação histórica, mas como um símbolo de uma luta espiritual maior. O Egito enfrentará julgamento, mas também fará parte da futura restauração sob o reinado de Deus,
revelando as profundas camadas de significado tecidas em seu legado bíblico. Compreender o lugar do Egito nessa narrativa divina revela insights sobre o plano final de Deus para seu povo e para o mundo. A libertação de Deus de seu povo da escravidão egípcia após 400 anos de opressão permanece como um dos momentos mais cruciais da história bíblica. Os israelitas, esmagados sob o governo severo de sucessivos faraós, experimentaram não apenas a libertação, mas testemunharam o poder de Deus desencadeado em uma batalha contra os deuses do Egito. Em Êxodo, capítulo 12, versículo 12, Deus deixa claro que a praga final, a morte dos primogênitos, foi dirigida não apenas contra Faraó, mas contra todos os falsos deuses do Egito. Trarei julgamento sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Cada uma das 10 pragas atingiu o coração da idolatria egípcia, desmantelando a autoridade de seus deuses um por um. As pragas não foram aleatórias. Eles eram um ataque divino ao cerne do sistema religioso do Egito, desde o deus Nilo Feliz até o deus Sol Ra. Por meio dessas pragas, Deus demonstrou sua soberania sobre a nação mais poderosa da época, uma nação que se orgulhava de sua riqueza, poder e influência religiosa. No entanto, mesmo esta grande civilização foi humilhada pelo único Deus verdadeiro. A divisão do Mar Vermelho e a destruição do exército do faraó selaram a derrota do Egito, servindo como uma demonstração final da autoridade final de Deus sobre a arrogância do Egito. No entanto, a história do Egito não termina aí. A profecia bíblica sugere que o papel do Egito está longe de terminar, não como opressor, mas como parte de um plano espiritual maior envolvendo Israel. O capítulo 19 de Isaías contém uma das profecias mais extraordinárias sobre o futuro do Egito. Começa com uma imagem poderosa do julgamento divino. O Senhor cavalga sobre uma nuvem veloz e está vindo para o Egito. Os ídolos do Egito tremem diante dele e os corações dos egípcios se derretem de medo. Isaías, capítulo 19, versículo 1. O capítulo detalha uma época de convulsão social, ruína econômica e conflitos civis. As pessoas se voltarão umas contra as outras, suas terras serão devastadas e a sabedoria de seus líderes falhará. É uma representação impressionante de uma nação sob o peso do julgamento de Deus. No entanto, após esse período de julgamento, algo milagroso ocorre. Deus promete a restauração do Egito. Naquele dia, haverá um altar ao Senhor no coração do Egito e um monumento ao Senhor na sua fronteira. Isaías, capítulo 19, versículo 19. Esta profecia continua descrevendo uma época em que o Egito, ao lado de Israel e da Assíria, na atual Síria, estará unido em adoração. O Senhor declarará: Bendito seja o Egito, meu povo, a Assíria, obra das minhas mãos, e Israel, minha herança. Isaías, capítulo 19, versículo 25. Isso marca uma mudança radical na narrativa bíblica do Egito. Não é mais um inimigo, mas agora faz parte do plano redentor de Deus. Essa transformação do julgamento para a redenção destaca as profundezas da misericórdia de Deus. O Egito, outrora uma nação que escravizou e oprimiu seu povo, é bem-vindo à família de Deus, recebendo a mesma bênção antes reservada apenas para Israel. O significado do Egito ser chamado de meu povo por Deus reflete um profundo reavivamento espiritual futuro que ocorrerá dentro da nação. Essa mudança no destino do Egito não é apenas uma curiosidade histórica ou teológica. Fala do importante papel do Egito nos eventos proféticos dos últimos dias. O futuro do Egito está ligado ao retorno do Messias e ao estabelecimento do reino de Deus na terra. No livro de Daniel, o Egito é mencionado como uma das nações envolvidas nos conflitos finais que levaram ao fim dos tempos. Daniel, capítulo 11.
A restauração do Egito está entrelaçada com o quadro mais amplo do plano final de Deus para a humanidade. Um plano que culmina no retorno de Cristo e no estabelecimento de seu reino eterno. Assim, a história do Egito, desde o tempo de José, passando pelo Êxodo e até as visões proféticas do futuro, revela uma nação que sempre foi um ator significativo na narrativa de Deus. A Bíblia retrata o Egito como uma terra de refúgio e rebelião, opressão e libertação, julgamento e redenção. Seu passado, presente e futuro estão profundamente ligados ao desdobramento do plano divino de Deus, um plano que acabará por trazer julgamento e restauração, não apenas para o Egito, mas para o mundo inteiro. Ao olharmos para o futuro, podemos ver que o papel do Egito na profecia bíblica não terminou. Continua sendo um local-chave na batalha espiritual que continua até hoje, e sua eventual restauração será um testemunho da misericórdia e soberania de Deus sobre todas as nações. A história do Egito é um poderoso lembrete de que nenhuma nação ou povo está fora do alcance de Deus, e seus planos de redenção abrangem toda a humanidade. A descrição do profeta das batalhas entre o rei do norte e o rei do sul, muitas vezes interpretada como se referindo ao Egito, revela uma narrativa profética que se estende muito além da história antiga. Essas profecias encontradas no livro de Daniel detalham uma série de convulsões geopolíticas nos últimos dias, onde o Egito desempenha um papel crítico no choque de impérios. Embora esses eventos destaquem a turbulência em curso na região, eles também prenunciam a importância do Egito no cumprimento do plano divino de Deus. Outras referências ao Egito na Bíblia aparecem no livro do Apocalipse, onde o Egito é simbolicamente comparado a um lugar de rebelião contra Deus. Por exemplo, Apocalipse, capítulo 11, versículo 8, compara espiritualmente Jerusalém a Sodoma e ao Egito, representando a oposição e o desafio à autoridade de Deus. Essa conexão simbólica posiciona o Egito como um lugar associado à rebelião e oposição à vontade de Deus. No entanto, à medida que nos aprofundamos na profecia bíblica, vemos que a história do Egito não é apenas de rebelião, mas também de redenção. Nos últimos dias, conforme profetizado em Isaías capítulo 19, a narrativa do Egito dá uma guinada significativa. A mesma nação que uma vez oprimiu o povo de Deus acabará se voltando para ele. A profecia pinta um quadro do Egito passando por um reavivamento espiritual, com altares construídos para o Senhor dentro de suas fronteiras e seu povo se voltando para adorar o único Deus verdadeiro. Zacarias, capítulo 14, versículo 16 ao 19, apoia ainda mais isso, revelando que o Egito, junto com outras nações, será obrigado a celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém durante o reino messiânico. Aqueles que se recusarem a honrar a Deus, incluindo o Egito, enfrentarão julgamento. Mas essa profecia também indica a presença e participação do Egito durante o reinado milenar de Cristo, mostrando que o Egito ainda tem um papel proeminente no contexto espiritual dos últimos dias. Olhando para o estado moderno do Egito, podemos ver vislumbres de como essas profecias podem acontecer. Embora o Egito não seja mais a superpotência global que já foi, sua posição estratégica e influência no Oriente Médio permanecem significativas. O Egito tornou-se um mediador fundamental em muitos conflitos regionais, especialmente na disputa israelense-palestina em andamento. Seu papel como ponte diplomática foi solidificado com a assinatura do Tratado de Paz Egito-Israel em 1979, um acordo inovador que continua a moldar a geopolítica da região hoje. Nesse sentido, o Egito não é mais um inimigo de Israel, mas emergiu como um potencial aliado e parceiro na paz. No entanto, de acordo com a profecia bíblica, a jornada do Egito está longe de terminar.
Nos últimos dias, o Egito enfrentará mais uma vez o julgamento de Deus, mas esse julgamento levará a uma transformação, alinhando o Egito com o propósito divino de Deus. A redenção do Egito faz parte da narrativa mais ampla de restauração que Deus prometeu para as nações do mundo. A rica história bíblica e a profecia em torno do Egito nos lembram que esta nação, que já foi um símbolo de poder e rebelião, acabará experimentando um despertar espiritual e se tornará parte do reino de Deus no futuro. Ao observarmos os desenvolvimentos modernos no cenário político e espiritual do Egito, estamos testemunhando o cenário sendo montado para o cumprimento dessas antigas profecias. O futuro do Egito, conforme profetizado na Bíblia, envolve julgamento e redenção. Está destinado a passar por um reavivamento espiritual, alinhando-se com o plano de Deus e desempenhando um papel significativo no desenrolar dos eventos dos últimos dias. Essa transformação é um poderoso lembrete da misericórdia e soberania de Deus e reforça a ideia de que mesmo nações com uma história de rebelião podem ser trazidas para seu propósito redentor. A história do Egito bíblico é de fato de profundos contrastes, uma nação que serviu tanto de refúgio quanto de opressor, uma terra de imenso poder que acabou sendo humilhada por Deus. O papel do Egito na Bíblia não é apenas o de um pano de fundo histórico. Está entrelaçado na narrativa divina que se estende pelos séculos. Desde os dias dos descendentes de Cam, passando pelo governo tirânico dos faraós, até o milagroso êxodo, o Egito permanece como um símbolo de julgamento e redenção. De acordo com a profecia bíblica, o Egito não é apenas um império antigo, continua sendo uma nação de destino, com um futuro que está intrinsecamente ligado ao plano maior de Deus. Ao olharmos para o Egito hoje, devemos lembrar que seu lugar na profecia bíblica está longe de terminar. A Bíblia revela que o Egito, uma vez julgado por seu desafio a Deus, um dia retornará a ele e será incluído em seu plano de restauração para todas as nações. Notavelmente, a terra que uma vez escravizou os israelitas será, no futuro, abençoada por Deus ao lado de Israel e da Assíria. Essa profecia prevê um tempo de paz e justiça, em que o Egito não é mais um opressor, mas parte do reino vitorioso de Deus. O que estamos testemunhando no Oriente Médio hoje pode muito bem ser o início do cumprimento dessas antigas profecias. Embora o Egito possa ter perdido sua antiga glória mundana, seu significado profético é mais crucial do que nunca. A terra dos faraós está destinada a desempenhar um papel no desdobramento do plano de Deus para os últimos dias, um papel que fala de redenção, restauração e vitória final do reino de Deus. Ao refletir sobre a história bíblica do Egito, ela traz à tona um profundo sentimento de admiração, humildade e admiração. A jornada do Egito pelas páginas da Bíblia é uma das narrativas mais convincentes que mostra tanto a soberania de Deus quanto o seu coração redentor. Esta nação antiga, que já foi um farol de poder, riqueza e influência, está intrinsecamente entrelaçada na tapeçaria do plano de Deus para seu povo, Israel e o mundo em geral. Quanto mais reflito sobre o papel do Egito, mais fico impressionado com a complexidade e a beleza da orquestração divina de Deus. Na Bíblia, o Egito é um lugar de refúgio e escravidão, um paradoxo que reflete a tensão que todos enfrentamos na vida entre segurança e luta. Foi ao Egito que Abraão, José e até mesmo o menino Jesus pediram proteção. Mas o Egito também foi a terra onde os israelitas suportaram séculos de escravidão sob faraós severos. Essa dualidade é impressionante. Uma nação que poderia ser um santuário em um momento e um símbolo de opressão no próximo. Ele destaca a verdade mais ampla de como as instituições humanas, mesmo aquelas com grande poder, podem refletir o propósito de Deus ou se opor a ele.
o que realmente ressoa em mim é a maneira como a história do Egito não termina com seu papel de sequestrador de Israel. Sim, foi a nação que Deus julgou com as 10 pragas, que foi posta de joelhos em humilhação quando seu poderoso exército foi afogado no Mar Vermelho. E, no entanto, a Bíblia revela que o Egito não está além da esperança. Seu destino não está selado no julgamento eterno. Em vez disso, as escrituras proféticas apontam para um futuro em que o Egito, antes um símbolo de desafio contra Deus, experimentará redenção e restauração. Este tema da graça durante o julgamento é uma das mensagens mais poderosas da Bíblia. Isso me lembra que o desejo de redenção de Deus se estende até mesmo àqueles que uma vez se opuseram a Ele e que seus planos sempre visam a restauração, não a destruição. A profecia de Isaías, no capítulo 19, que prediz um dia em que o Egito se voltará para o Senhor e será contado como um de seu povo, é incrivelmente comovente. Fala da ideia de que nenhuma nação, nenhuma pessoa, está longe demais para ser redimida por Deus. O Egito, que antes mantinha o povo de Deus em cativeiro, um dia se juntará a Israel e a Assíria como uma nação abençoada no reino eterno de Deus. A imagem do Egito construindo um altar ao Senhor e adorando ao lado de Israel é um poderoso testemunho da misericórdia de Deus e de sua capacidade de transformar até mesmo a mais sombria das histórias. Esse pensamento me enche de esperança, sabendo que a graça de Deus pode chegar até mesmo aos lugares mais improváveis e que seus planos para nós são sempre maiores do que podemos imaginar. Ao considerar o estado atual do Egito e do Oriente Médio, é impossível não ver o significado profético que ainda perdura na região. A previsão bíblica sobre o futuro papel do Egito nos últimos dias é séria e esperançosa. Por um lado, a nação enfrentará o julgamento mais uma vez, um lembrete de que se afastar dos caminhos de Deus traz consequências. Mas, por outro lado, esse julgamento não é a palavra final. A futura restauração do Egito, conforme profetizado em Zacarias e Isaías, promete um tempo de unidade e paz que transcende os conflitos políticos e territoriais que vemos hoje. Esta narrativa do Egito não é apenas uma história antiga presa no passado. É uma profecia viva que continua a se desenrolar. Ao pensar em como o Egito fez a transição de uma terra de faraós e pirâmides para seu papel moderno, como mediador em conflitos regionais, fica claro que esta nação ainda ocupa um lugar fundamental na história do mundo. Seu tratado de paz com Israel, uma vez inovador, reflete uma mudança em seu relacionamento com o povo de Deus que parece se alinhar com a profecia bíblica. No entanto, a transformação final do Egito ainda está por vir. E não posso deixar de sentir uma sensação de antecipação ao ver a história continuar a se mover na direção predita pelas Escrituras. Em última análise, a história do Egito é uma história de redenção. É uma prova do fato de que não importa quão poderosa ou orgulhosa uma nação ou indivíduo possa ser, todos estamos sujeitos ao plano de Deus. É humilhante perceber que o que vemos agora é apenas um capítulo de uma narrativa muito maior, que começou no mundo antigo e continuará até o retorno de Cristo. A jornada do Egito do poder à opressão, do julgamento à redenção, reflete a jornada da humanidade. Nós também enfrentamos momentos de rebelião, de afastamento de Deus, mas, como o Egito, também nos é oferecida a chance de restauração por meio de sua graça. Ao refletir sobre o passado, presente e futuro do Egito, sinto um profundo senso de reverência pela natureza imutável de Deus. Sua justiça é certa, mas também é sua misericórdia. A história do Egito me lembra que, mesmo durante o julgamento, sempre há esperança.
O Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus que promete restaurar o Egito, Israel e o mundo em seu tempo perfeito. Essa certeza me dá confiança ao enfrentar as incertezas da vida, sabendo que os planos de Deus estão sempre se movendo em direção à redenção, à paz e ao cumprimento de suas promessas.